A Petrobras divulgou na última sexta-feira a redução de 0,88% para o preço do litro do diesel e o aumento de 2,23% o preço da gasolina comercializados nas refinarias e, diante disso, o consumidor começou a fazer contas de quanto mais ele irá gastar para abastecer o seu carro. O litro do combustível passa de 1,683 a 1,696 nas refinarias. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio da gasolina em alguns municípios estava R$ 4,67 e um levantamento apurado entre os dias 4 e 7 de abril ficou assim. Já o preço médio em algumas cidades do país chegou com este aumento a R$ 4,99. Mas a pergunta que se faz é, com base neste aumento, outros produtos acompanham? A ideia do consumidor é que sim, mas para este economista a situação não é desta forma como muitos calculam. A gasolina é um fator importante na composição de fretes, na composição de transporte pessoal. É um fator importante. Porém, ela é só um fator. Existem N outros fatores que hoje são agregados à composição do preço do frete, por exemplo, para você justificar que um aumento na gasolina seja automaticamente colocado no preço do quilo do tomate. Não é desse jeito que funciona hoje, né? Hoje existe uma especialização na área de logística, existe entre o produtor e o consumidor final uma cadeia muito extensa de transportadores, de empresas de logística, né? Essas empresas são as especialistas que hoje atuam no meio entre o aumento do combustível e o repasse para o preço final do produto, né? E muitas vezes ali é que se tira uma outra gordura que se tem para queimar e o prejuízo fica ali, muitas vezes, né? Na composição do custo do frete. Alguém está pagando, lógico, né? O aumento do combustível. Se você não pagar como consumidor final, alguém no meio da cadeia pagou, tá? Mas, obviamente, também que isso, acumulado num médio prazo, aumentos constantes vão chegar à mesa. Isso não tem como evitar, né? Agora, falar que um aumento da gasolina vai amanhã se refletir no preço do quilo do tomate, isso já passou. Bom, e no caso, por exemplo, a população muitas vezes fica atenta só ao aumento de combustível, mas também deixa de observar outros segmentos que compõem aquele serviço que é prestado. Vamos supor na questão do litro de leite, a pastagem está seca, não está produzindo. Isso que reflete muitas vezes, não que o leite ao sair da fazenda e chegar na casa está inserido no combustível. Perfeito. Essa que é a mudança de paradigma que a gente precisa ter em mente hoje, né? Quando na época de inflação alta, tudo bem repassar preço para produto. Época de inflação, o próprio nome já diz, é aumento generalizado de preço. Então aumentou o combustível, vai para o produto, isso é automático, né? Hoje, numa época de inflação sob controle, não existe mais esse gatilho automático, né? Então, realmente existem esses outros fatores que entram na composição do preço do leite. Nós não podemos atrelar o preço do leite ao preço do combustível. E não tem ligação uma coisa com a outra. Tem um peso no transporte entre o produtor e o pasteurizador e depois a venda? Tem um peso, mas esse peso não é o mesmo que existia na época de grande inflação, né? Esse peso é um peso diluído entre outros fatores como esse que você citou. Pastagem está seca, está fora, estamos entrando agora no inverno, vai ser uma entre-safra, então aí o preço do leite sobe. Aí a pessoa já, tá vendo? Subiu a gasolina, subiu o preço do leite. Não, existem outros fatores envolvidos, sazonalidades, né? Coisa e tal. Não dá para a gente fazer mais aquele atrelamento automático entre o preço do combustível e o preço do produto final.